Por que as empresas precisam dos seus fornecedores? Quero mostrar para você a importância dos fornecedores para as suas empresas e como podemos fazer uma relação entre Ronald Coase, Olivier Williamson, BNL e, claro, um filme da Disney e Pixar, WALL-E. Você já se perguntou por que um fornecedor presta serviço para uma empresa? Ou por que essa empresa que conhecemos como contratantes contrata um serviço de um fornecedor? Você já parou para pensar qual o motivo que está por trás disso? E para entender um pouco dessa relação, temos que olhar tanto algumas teorias econômicas, como também olhar até para referências cinematográficas para trazer uma relação bem clara e mostrar como isso impacta no seu dia a dia. Primeiro, para entender por que uma empresa ela não faz tudo, por que ela precisa terceirizar ou contratar a prestação de um serviço. Temos que olhar lá para 1937 e entender um pouco o que o Ronald Coase ele fala na sua teoria econômica, que ficou amplamente conhecida como a teoria da firma. Ele fez uma publicação em 1937, onde na revista The Economy ele trouxe o seguinte artigo: a natureza da firma. Ele fez uma simples pergunta: por que as empresas existem? Por que é necessário que uma empresa contrate um serviço de uma outra empresa? E isso ele consolidou em algo que conhecemos hoje amplamente como a teoria da firma. Essa teoria traz algo que é muito importante que você tenha o conhecimento, que ele denominou de teoria dos custos transacionais. O Ronald Coase ele entendeu que quando se tem uma empresa que contrata um serviço de outra, ela tem custos atrelados nessa contratação. Por quê? Porque você precisa procurar a melhor empresa, o melhor preço, o melhor produto. Você precisa fiscalizar esse serviço. Você precisa ter uma governança em cima da prestação daquilo que o fornecedor está entregando. Então isso o Ronald Coase ele denominou como custo de transação ou custo transacional. E por que a empresa ela tem esses custos de transações e ela necessita reduzi-los? Porque quando uma empresa opta por realizar o serviço internamente, ela consegue reduzir esses custos de transação. Porém, um ponto que é muito importante você entender: quando internalizamos um serviço, aquilo que antes era de responsabilidade de um terceiro, de um prestador de serviço, agora é responsabilidade da sua empresa. E aí entra os desafios da internalização. Você tem o conhecimento adequado para realizar aquele serviço? Você tem os melhores profissionais para não só realizar, mas acompanhar todo o processo? A escalabilidade desse serviço faz sentido para a sua organização? Então, uma empresa decide internalizar ou terceirizar quando esses custos de transações são avaliados, e se o custo é maior, ele prefere internalizar. Se o custo é menor, ele prefere terceirizar. Então, Ronald Coase trouxe uma grande explicação sobre a teoria da firma e isso é muito importante para entender essa relação. Falamos um pouco sobre o Coase, mas e o Olivier Williamson? Anos depois, mais tarde, quando o Coase iniciou os seus estudos e o Williamson complementou, ele fez a seguinte pergunta: beleza, eu sei que a firma ela deseja reduzir os custos, mas quais são as melhores formas, métodos de governança para administrar cada uma delas? E ele destacou 3 pontos muito importantes. O primeiro, a especificidade do produto. Entender que cada serviço, cada produto tem a sua especificidade e precisa ter um know-how por trás de cada prestação. Por isso que é importante entender, essa atividade requer de fato um acompanhamento especializado? É uma atividade específica? O segundo ponto é
qual o nível de incerteza dessa relação? E aí eu trago um item que é muito importante, destacado pelo Williamson, que é a racionalidade limitada. Mesmo com o avanço da tecnologia, o avanço da administração, o avanço das técnicas de governança, nenhum gestor consegue controlar todas as incertezas dentro de um contrato. Exatamente isso. Num contrato onde há uma relação, existem inúmeras incertezas, inúmeras variáveis que podem acontecer dentro de uma prestação de serviço. Por isso que o Williamson ele disse: existe uma racionalidade limitada, porque eu não sei como o meu fornecedor vai prestar esse serviço e mesmo que eu crie controles, ainda assim vai estar faltando. E um outro ponto que o Williamson ele também traz é a oportunidade de disponibilização para esse serviço. Esse serviço ele está disponível ou você consegue encontrar alguém que realize bem essa atividade sem afetar a sua qualidade, sem afetar as suas entregas? Então, o Williamson ele trouxe essas reflexões, adicionando à teoria da firma aspectos dentro da teoria dos custos transacionais. O Williamson ele traz esse último ponto da disponibilidade, da frequência, para trazer um seguinte item que deve estar internalizado dentro da sua estratégia. Fornecedor precisa ser parceiro do seu cliente e cliente precisa ser parceiro do seu fornecedor. Então, hoje, uma empresa ela não faz nada só. Uma empresa ela não consegue realizar todas as suas atividades sem ter um parceiro para ajudar no desenvolvimento dos seus produtos ou serviços. Por isso que é importante um fornecedor se desenvolver, buscar conteúdo, buscar conhecimento, para que tanto ele consiga reduzir os custos de transação na relação entre contratante e contratada, como ele também precisa melhorar a prestação do seu serviço e garantir que, quando um cliente contrata o seu serviço, ele não está colocando toda a sua empresa, toda a sua marca em risco. Por isso, fornecedor, por isso, cliente, por isso você que assiste os nossos conteúdos, é muito importante crescer, aprender e se desenvolver com esses temas para que você possa aplicar na sua organização. Além dos nossos vídeos que temos aqui no YouTube, temos também a Benhoff Academy, que pode e vai agregar muito com conteúdos que vai ajudar você a entender melhor como elevar a sua parceria com o seu cliente e como você, cliente, pode levar o seu fornecedor para um nível mais estratégico. A Benhoff Academy tem diversos cursos, conteúdos gratuitos que podem ajudar nessa relação. Gleison, você falou muito teoria, mas, cara, tu falasse aí que ia citar BNL, que ia citar o Ali e não ouvi nada. Calma. Quando a gente lembra desse filme, você já assistiu o Wall-E, que ele entra no planeta Terra com uma missão de encontrar vida? Não sei se você lembra, mas nos minutos iniciais desse filme, ele cita uma empresa, BNL. E essa empresa, ela simplesmente eliminou todo o ecossistema de fornecedores. Se você lembrar, ela produzia, ela vendia, ela auditava, ela administrava tudo. Todas as empresas eram da corporação BNL, que se tornou uma mega corporação que acabou influenciando governos, que acabou influenciando leis, entre outros aspectos que são regulamentações para grandes empresas. E a BNL, ela tomou conta de todo mundo. E com isso, imagine só, uma empresa realizar tudo. Sim, era isso que a BNL realizava. Vendia tudo, produzia tudo, comercializava tudo. Ela era dona de tudo. E o que foi que aconteceu com o planeta Terra? Sim, ele se destruiu. Por quê? Porque não tinha uma concorrência, não tinha uma regulamentação, não tinha o ponto que o Williamson bate muito na tecla, uma governança para controlar as ações dessa empresa.
E quando ele chega na Terra, ele encontra uma Terra destruída, porque não havia mais como algum ente ser mais forte do que a BNL para impedir as suas ações. Na vida real, os fornecedores, um ecossistema de fornecedores, traz concorrência, inovação e traz disponibilidade de serviço. Quando tudo é realizado apenas por uma empresa, se perde a concorrência. E quando se perde a concorrência, se perde a inovação. Por isso que é muito importante que uma empresa ela consiga gerenciar bem o ecossistema de fornecedores e você, que é um fornecedor, participar bem desse sistema, para que você consiga agregar para o seu cliente, trazer inovações, trazer conteúdos que o seu cliente não tem o conhecimento. Por isso que ele contrata você, pelos seus diferenciais e pela redução dos custos que ele tem quando contrata a sua empresa. Por isso que temos que entender, em toda relação de negócios, é muito importante ter o ganha-ganha, onde ambos os lados saem ganhando. Uma empresa necessita de um serviço e a outra presta esse serviço. Quando as duas se encontram, aí sim dá negócio. Por isso que é muito importante, fornecedor, você ter essa visão da sua importância. E o cliente também ter a visão da importância do seu fornecedor. Mas é isso que o Williamson defendia: governança, confiabilidade nos processos. E é por isso que é tão importante a gestão de terceiros. Não pense que o seu cliente ele está pedindo algo apenas para lhe prejudicar. Muito pelo contrário. Ele existe para ajudar você a realizar todas as comprovações legais, a realizar tudo aquilo que é necessário e para que a empresa, quando contrate um serviço, ela não fique à mercê de riscos que podem danificar a sua imagem, que podem trazer problemas e que podem gerar prejuízos altíssimos. Por isso, fornecedor, você precisa ter essa visão e entender que é importante se integrar a esse ecossistema e que você tem algo que o seu cliente necessita e que a parceria é o segredo para que ambos possam ganhar nessa correlação. Porque você é importante para o seu cliente e o seu cliente é importante para o seu fornecedor. No fim das contas, nenhuma empresa vive sozinha. Da mesma forma que o ser humano é um ser relacional, as empresas precisam se relacionar. Então agradeço muito por você ter ficado até aqui acompanhando esse conteúdo. E se você gostou, clica aqui em gostei, se inscreve no nosso canal. E eu quero conhecer você também que está aí assistindo. Digita aí no chat, comenta, compartilha. Eu quero conhecer um pouco você e quais dúvidas que você tem nessa relação entre contratantes e contratadas. Até mais!